você quer fazer uma tatuagem realista, que seja impactante e pareça real de fato, você precisa saber as coisas que eu vou apresentar nesse vídeo. No geral, as pessoas acham que para deixar uma tatuagem real, elas precisam colocar todos os mínimos detalhes que elas veem na referência. Todos os poros, as rugas, e não é isso que de fato vai deixar real. Esses detalhes eles acrescentam complexidade, mas não são eles que estruturam o teu projeto. A coisa mais importante da gente pensar é valorizar o contraste, tanto pelo resultado na hora, quanto na longevidade da tatuagem. E o que é esse contraste, né? O contraste, eu abri aqui duas referências já que exemplificam bastante isso. O contraste é aproveitar toda a escala de valores tonais aqui, do mais claro até o mais escuro. Se a gente olhar a referência da esquerda, ela tem essa composição, e a referência da direita, talvez ela use valores ali do 1 ao 4, né? É uma monotonia de tons que até à distância a gente percebe que transforma aquela referência em uma coisa não tão legível. Claro que dá para editar essa referência, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então, olhando assim de longe, já fica nítido que a da esquerda a gente continua conseguindo entender plenamente o que é aquilo, né? Que é um rosto, justamente pelas formas que aqueles valores têm. Eu até exagerei aqui nos valores, fiz dois formatos que representam mais ou menos o que seriam aquelas referências. Então a da esquerda, se eu tirar todos os valores intermediários e botar só os escuros e os claros, já fica nítido do que se trata. É um busto, eu continuo vendo o mesmo rosto, e o da direita acaba sendo ali uma forma de um tom intermediário, ali um cinza, o que transforma já, o que dificulta já a leitura, né? Então, partindo desse princípio, já fica nítido que se a gente conseguir blocar esses formatos, né, garantir que vai representar esses lugares escuros e esses lugares claros, respeitar os valores neles, a gente já vai ter uma tatuagem bem sólida. Essa estratégia, né, esse tipo de análise, ajuda também com que a gente não caia em certas pegadinhas visuais que são bem comuns no realismo, né? Como, por exemplo, olhando assim, só a referência, sem pensar muito nisso, dá até para acreditar que esse valor aqui, na sombra do nariz, por exemplo, é muito parecido com esse lugar mais claro no pescoço. E não é um fato. Ou seja, se eu pegar esses dois valores e marcar aqui para vocês verem, vocês vão ver como é drástica a diferença. Essas pegadinhas são muito comuns, mas se tu colocar em mente que esse formato todo aqui rosa tem que ser sempre mais escuro do que esse formato claro, onde está pegando a luz, tu não vai cair nessas pegadinhas. Tu vai escurecer onde tem que escurecer e tu vai deixar claro onde tem que deixar claro. Então isso é muito importante. Uma dica bem interessante de se aplicar, especialmente no fim do tatu, quando tu já está naquele momento que tu não sabe muito mais bem o que fazer, mas ao mesmo tempo parece que a tatuagem não acabou, é fechar um pouco os olhos, cerrar um pouco mesmo, porque isso limita a entrada de luz, e essa limitação acaba cortando justamente as coisas supérfluas. Tu não vai ver os detalhes, tu não vai ver pequenas coisas, mas tu vai ver os formatos, e tu vai conseguir com isso comparar a tua referência com a tua tatuagem e entender de fato onde que está faltando sombra, onde que está faltando luz, e assim contrabalancear. A sombra ela é muito importante porque a luz só é clara porque a sombra é escura, né? Às vezes a gente tem um valor que é um pouco mais escuro num lugar iluminado, que a pessoa fica com medo de escurecer, porque né, claro que fica com medo de estragar a tatuagem, mas quando tu põe o escuro no lugar que ele tem que estar, aquele valor médio ele já fica muito mais claro. Então a gente acaba perdendo um pouco esse medo de escurecer em lugares onde a gente deveria botar um pouco mais de tinta, né? Então segue essas dicas, quando tu acabar a tatuagem, faz essa análise, estuda um pouquinho, que tu vai ver com certeza um resultado significativo no teu trabalho, vai deixar ele mais bonito, vai deixar ele mais impactante e também vai deixar, mais importante ainda, ele mais longevo, né? Vai fazer com que essa tatuagem mantenha essa estrutura e mantenha essa beleza por mais tempo, que é isso que a gente quer, né? Que a gente fique com uma tatuagem linda não só na hora que a gente acabou,
mas o maior tempo possível.